Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Nós vamos continuar na nossa série Maturidade, uma série que estamos caminhando pela carta de Tiago, a carta ali do Novo Testamento, e você é muito bem-vindo para estar conosco aqui em mais um estudo bíblico, tá bom? O texto base aqui da nossa meditação de hoje é Tiago capítulo 2, nós vamos meditar nos versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que interessante, nos nossos últimos estudos nós temos visto que pessoas maduras colocam a sua fé em prática. Não é uma fé apenas de falar, né? De dizer, eu sou uma pessoa de fé, eu tenho muita fé, eu vou à igreja. Não, nós vemos a fé demonstrada através das obras das pessoas também. Nós vemos ela em ação, ela na prática. São praticantes da palavra, não apenas ouvintes, né? Como nós vimos no nosso último estudo aqui. E Tiago ele vem mostrar uma situação muito interessante que acontecia ali na igreja naquele tempo e que também acontece nos nossos dias, né? As nossas igrejas serão frequentadas por pessoas de diferentes classes sociais. Não segregamos, né? Não devemos fazer diferença entre quem pode ou quem não pode vir à igreja, e ainda mais usando o fator social, né? Algumas igrejas parece que dão preferência, né, para pessoas com maiores poder aquisitivo, outras preferem até as de menores, né, condições sociais, mas não devemos ter essa diferença na igreja. O nosso critério de julgamento não deve ser jamais a questão financeira e aquilo que os nossos olhos podem ver. Tiago vem nos ensinar aqui que nos nossos relacionamentos nós não devemos olhar para as aparências, né? As aparências elas podem muito bem nos enganar, mas ele vai destacar aqui 4 cuidados que nós devemos ter, né? 4 erros que nós acabamos tendo na nossa vida se nós agirmos dessa forma, se nós levarmos o nosso relacionamento com as pessoas a ser guiados simplesmente pela aparência. Então, olhar para as pessoas dessa forma, de acordo com a questão social dela, vai fazer, em primeiro lugar, nós desprezarmos o modo de Cristo enxergar as coisas. Ele vem nos falar aí, né, de que nós devemos nos lembrar de Cristo, né? Devemos
lembrar que somos crentes em Jesus Cristo e lembrar daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida também. Nossa tendência é muito forte de olhar, sim, as pessoas pelo aspecto social. Também nós temos o costume de julgar as pessoas por aquilo que elas já viveram, né? Pela maneira como elas estão hoje, mas não olhamos para aquilo que Deus pode fazer na vida dela e como que pode ser o futuro dela, né? Ah, essa pessoa aí já se envolveu com drogas, né? Ah, essa pessoa aí morava na rua até pouco tempo atrás. E daí, né? Deus pode fazer algo completamente novo na vida dessa pessoa. Precisamos entender que a igreja não é lugar de nós sermos admirados. A igreja não é um lugar de nós sermos adorados. A admiração e a adoração pertencem somente ao dono da igreja, que é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós vemos que algumas pessoas buscam frequentar igrejas para poder crescer socialmente, buscam cargos até mesmo de liderança, cargos dentro da igreja, para poder se destacar, né? Para poder ganhar algum tipo de notoriedade, para poder ser mais visto, né? E falar, olha como eu sou importante, eu tenho cargos de confiança, né? E gostam mesmo de ter essas posições aparentemente privilegiadas, aparentemente superiores, né? Nós não devemos olhar dessa maneira. O que a Bíblia nos ensina é que aqueles que querem liderar devem ser servos. Aqueles que querem ser ministros, aqueles que querem, né, ter algum tipo de posição, devem se ver como os últimos, devem se ver como aqueles que estão embaixo, devem considerar os outros superiores a si mesmos. Então, se estamos olhando as pessoas dessa forma, né, achando que alguém é melhor do que nós porque possui uma posição, porque possui um cargo na igreja, porque, né, tem uma condição financeira melhor, nós estamos desprezando a Cristo. Porque, em primeiro lugar, nós estamos deixando de olhar para Cristo, estamos olhando para as pessoas, né? E outro fato também de nós estarmos desprezando a Cristo é para essas pessoas também que gostam de alcançar esses lugares para serem admiradas, né? Essas pessoas estão buscando a admiração que pertence a Cristo, estão buscando para elas. Estão buscando para elas uma adoração que pertence somente a Cristo. Elas querem ser admiradas pelos outros, quando esses outros deveriam admirar somente a Cristo. Igreja não é lugar para sermos admirados, para sermos contemplados e elogiados, né? Em segundo lugar, nós desprezamos a maneira como Cristo enxerga, porque Cristo ele não faz acepção de pessoas. Cristo ele não fazia essa acepção pela aparência das pessoas, né? Cristo ele olha para o coração. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que Cristo ele deu atenção aos publicanos, a pessoas consideradas como pecadoras, né? Na verdade, todos somos pecadores, né? Todos os seres humanos são pecadores, mas existiam aqueles que eram chamados de pecadores ali, né? Aquelas pessoas que eram doentes, que eram consideradas imundas, que ninguém gostaria de chegar perto, ninguém poderia tocar, senão ficava imundo também. As viúvas que eram desprezadas, as mulheres. Jesus Cristo, ele se aproxima de todas essas pessoas. Mas com quem que Jesus Cristo brigou e debateu por muitas e muitas vezes? Com os fariseus, que eram pessoas de altas classes, né? de alto escalão aí na religiosidade, né? Os escribas também, os mestres da lei, eram pessoas admiradas pela sociedade, mas Jesus olhava o coração e via que eles tinham um coração endurecido, um coração orgulhoso. Então, devemos aprender a julgar de acordo com a justiça de Deus, né? Jesus Cristo fala isso, né? Devemos aprender a fazer julgamentos justos, julgamentos de acordo com a santa lei de Deus, e não ficar julgando assim pela aparência. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Um outro erro também é que quando nós olhamos dessa forma, nós desprezamos a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido que alcança aquelas pessoas que são salvas por Cristo Jesus. E olha o que diz o versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Olha que interessante. A nossa salvação não depende de nós.
não depende se nós éramos ricos, se nós éramos bonitos, se nós éramos merecedores, não. Diz aqui que Deus escolheu aqueles que eram pobres aos olhos do mundo. E esses pobres se tornaram herdeiros do reino de Deus. Olha que maravilhoso isso. Então, a nossa salvação não depende daquilo que nós somos ou daquilo que nós temos. Nós não temos nada para oferecer a Ele. Aí é interessante, né, o contraste que a graça de Deus faz. Porque a graça de Deus, ela transforma o rico em pobre. Aquele que é rico aqui nesse mundo, quando ele se vê diante de Deus, ele vai ver que ele não tem nada para oferecer para Deus. Por mais riquezas, mansões, carros caros e tudo mais, ele não tem nada para oferecer para Deus. Ele pode até dar um dízimo alto, pode dar boas ofertas na igreja, mas isso não vai fazer com que ele compre a sua salvação. A salvação ela é de graça, é pela graça de Deus. É um favor imerecido. Nós nunca poderemos pagar o preço pelos nossos pecados. Então, um rico, para ele ser salvo, ele tem que se fazer pobre. Ele tem que entender que ele não tem nada para dar para Deus. E aí a graça de Deus também transforma o pobre em rico. Porque aqueles que se veem diante de Deus como pobres, que não têm nada para oferecer para Deus, e reconhecem a sua pecaminosidade, reconhecem que estão perdidos, se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus Cristo, aí então terão a graça de Deus nas suas vidas e receberão o presente valiosíssimo, que é a salvação, que é a vida eterna, que é estar na presença de Deus por toda a eternidade, que é poder habitar na Nova Jerusalém, em ruas de ouro. Então é um presente valiosíssimo que nenhuma riqueza aqui desse mundo poderá comprar. Então nós não devemos ficar olhando para as pessoas de acordo com a condição social dela, né? Nem falar que ela é melhor ou pior por ela ser rica ou pobre, né? Mas devemos olhar para a graça de Deus e que a graça de Deus pode fazer na vida do rico e na vida do pobre. Sim. E olhar também dessa forma é desprezar a palavra de Deus. O versículo 8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O maior mandamento que Cristo nos deixa é amarmos uns aos outros. E nós só conseguiremos amar uns aos outros da maneira como Deus quer que nós amemos, se nós aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós entendermos esse amor de Deus, que nos amou quando ainda éramos pecadores, quando éramos os seus inimigos. Deus nos amou mesmo sem nós termos qualquer valor em nós, e Ele nos amou. Então, por que, temos essa tendência de dedicar amor para uma pessoa e para outra não? Aqui, como o texto nos diz, de uma pessoa mais rica ser mais valorizada e uma pessoa mais pobre não ser valorizada. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Talvez tenhamos até outros tipos de critérios, essa pessoa aqui concorda mais com as minhas posições teológicas, então eu vou amar mais ela. A outra não. Essa aqui concorda mais com as minhas posições políticas, a outra não. Então eu vou amar mais esse. E poderíamos aqui ficar falando de vários outros critérios, mas eu creio que você já pôde entender isso. Nós devemos amar a todos de uma mesma forma, porque o amor de Deus é incondicional. E nosso amor também pelos nossos irmãos, pelos nossos próximos, também não deve ter condição nenhuma. Se fizermos diferença entre aqueles que aparentemente têm algo para oferecer e os que não têm, não estaremos colocando em prática o verdadeiro amor de Deus pelo nosso próximo. Amar o próximo não significa gostar dele e muito menos concordar com as ideias dele, mas é aprender a tratar o próximo da maneira que Deus nos trata, tá bom? E por fim, o quarto erro aqui nosso é que também nós desprezamos o julgamento de Deus. Versículos 12 e 13 dizem: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele está nos mostrando aqui que as nossas palavras e os nossos atos serão julgados. E quando nós pensamos nisso, nós lembramos que tanto as nossas palavras como os nossos atos, eles nascem no nosso coração. Elas nascem aqui do nosso coração. E qual que é a condição do nosso coração? Se o nosso coração estiver sujo,
as nossas palavras e os nossos atos serão sujos. Se o nosso coração estiver limpo, elas também serão palavras e atitudes limpas. Então, o meu coração ainda é um coração completamente contaminado, pecaminoso, ou ele já foi limpo e vivificado pelo Espírito Santo? É isso que Deus vai julgar no fim dos tempos. Quem é salvo já foi transformado por Deus e não precisa e não quer viver dessa forma pecaminosa. E aí não será julgado lá no fim dos tempos, né? Onde todos nós estaremos diante ali do trono de Deus, mas aqueles que são salvos por Jesus Cristo estarão, né, livres então desse julgamento, porque o seu coração então já foi limpo, né? E a sua dívida já foi paga por Jesus Cristo. Mas aqueles que não foram salvos terão que prestar contas diante de Deus. E nem sempre o fato de você estar numa igreja faz com que você seja salvo. Então, você precisa tomar muito cuidado com essa questão de que um dia você estará diante do tribunal de Deus. E aqui, da mesma forma, ele vai falar da misericórdia, né? De que quem não foi misericordioso não encontrará misericórdia. O ensinamento aqui não é de que você precisa exercer misericórdia e depois disso Deus vai dar misericórdia para você. Se for assim, estaremos falando de que a salvação é merecida, né? É só para aqueles que fizeram algo para merecer. Não. A questão aqui é que nós só podemos ser misericordiosos quando nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós vemos a misericórdia de Deus na nossa vida e isso faz com que tenhamos misericórdia pelos outros também, né? Nós teremos essa misericórdia, como Jesus Cristo fala lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Então, nós só podemos ser misericordiosos com os outros porque Deus já foi misericordioso com nós antes. Então, se estamos tendo esses atos de misericórdia, isso é um sinal da nossa salvação, que já aconteceu lá atrás. É um fruto maravilhoso. E que bom! Deus já nos alcançou com a sua misericórdia e no julgamento nós estaremos tranquilos, pois a misericórdia do Senhor continuará ali, se fará presente ali nesse julgamento também. Mas agora, se você não mostra misericórdia nos seus dias, tome muito cuidado. Isso aí é um forte indício de que você não é salvo, de que você não conheceu a misericórdia de Deus. Então, tome cuidado com a maneira que você se relaciona com as pessoas, né? Isso aqui que o Tiago está nos ensinando é um excelente teste para a nossa fé. Como nós temos tratado as pessoas? Nós temos feito diferença? Ah, esse aqui é da mesma classe social que a minha, eu posso andar com ele. Com esse outro aqui eu não vou nem falar com ele, não. Ah, esse aqui eu admiro, esse outro aqui não. Nós devemos amar todas as pessoas iguais. Nós estamos olhando para as pessoas como um cristão deve olhar? Ou nós estamos olhando para as pessoas como o mundo aí fora olha? Se você tem olhado como o mundo aí fora olha, talvez seja um sinal de que você não é um cristão, de que você ainda vive no mundo e de que você precisa urgentemente da graça, da misericórdia, da salvação do nosso Deus. Então, analise bem como está a sua vida, fique meditando nisso, principalmente quando você se relacionar com outras pessoas. Coloque esse ensinamento aqui, né, na sua vida e faça esse teste com você mesmo. Depois se coloque diante de Deus e peça perdão se você tem errado no julgamento com as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.